Ele não teve escolha. Seu destino foi decidido antes mesmo que ela pudesse lutar contra ele. Forçada a um casamento que nunca quis com um homem que desprezava, Kate pensou que sua vida estava arruinada. Mas havia algo pior do que estar presa com Peter. A constatação de que, pouco a pouco, ele não era exatamente quem ela havia imaginado. O ódio os uniu, mas algo mais começou a crescer entre eles, algo que nenhum dos dois estava disposto a admitir. Em um jogo em que a confiança não existe e os segredos valem mais do que as promessas, Kate precisa decidir: lutar contra o destino ou aceitar que sua maior ameaça pode ser também sua única salvação. Mas quando a verdade for revelada, será que ainda haverá tempo para voltar atrás? Kate caminhou pelo longo e silencioso corredor da casa, sentindo o peso da súbita convocação de seu pai. Ele nunca a convocava para reuniões sem avisar, e o fato de sua mãe ter evitado o olhar dele no café da manhã só tornou a situação ainda mais estranha. Quando ela entrou no escritório, encontrou os dois sentados lado a lado. Seu pai tinha a postura rígida de sempre e sua mãe estava olhando para longe com as mãos no colo. "Sente-se", ordenou o pai com um tom incondicional. Kate hesitou, mas puxou uma cadeira e se sentou. Qual é o problema com ela? Seu pai não perdeu tempo. "Você vai se casar, Kate." As palavras atingiram Kate como um soco. Por um momento, ela pensou que tinha entendido errado. "O que você quer dizer com isso?" "O casamento está marcado para o mês que vem. Você só pode estar brincando." O pai dela suspirou, como se já esperasse essa reação. "Não é uma escolha, Kate." Seu coração começou a bater mais rápido. Ele olhou para a mãe, esperando por uma reação, uma intervenção, qualquer coisa. Mas sua mãe estava em silêncio. "Não vou me casar com um estranho", disse Kate, sua voz mais alta do que ela esperava. "Ele não é um estranho", respondeu o pai com frieza. Kate engoliu com força. "Quem é ele?" Seu pai a olhou diretamente nos olhos. "Peter." Ela sentiu o chão desaparecer. Ela conhecia Peter e o odiava. "Isso é ridículo. Ele não vai querer isso e nem eu." "Ele já aceitou", disse seu pai. Kate balançou a cabeça. "Isso não pode estar acontecendo." "Está acontecendo", ele corrigiu. Kate se levantou de um salto. "E se eu recusar?" Seu pai cruzou os braços e a olhou fixamente. "Se você fugir, sua família arcará com as consequências." Kate hesitou. "O que está dizendo? Se esse casamento não acontecer, perderemos tudo." A raiva subiu em seu peito. "Então é isso? Eu sou apenas uma moeda de troca?" Seu pai a observou por um momento antes de responder. "É assim que o mundo funciona, Kate. Sempre foi assim." Ela sentiu seu coração apertar. Olhou para a mãe mais uma vez, esperando que dessa vez ela dissesse alguma coisa. Mas sua mãe permaneceu em silêncio, como se já tivesse aceitado o fato. Kate respirou fundo, tentando conter o pânico que subia em sua garganta. "Eu o odeio por isso." Seu pai não reagiu. "O casamento é no mês que vem. Prepare-se." Kate saiu correndo do quarto, com o peito arfando. Ela subiu as escadas correndo e fechou a porta do quarto. A raiva misturada ao desespero piorou tudo. Seu destino estava selado, sem que ela tivesse qualquer palavra a dizer sobre o assunto. Seu celular vibrou na mesa. Uma mensagem de um número desconhecido. "Não pense que estou feliz, mas se vamos fazer isso, vamos fazer do meu jeito." O sangue de Kate ferveu. Era Peter. Ela digitou rapidamente. "Se fosse do meu jeito, eu nunca me casaria com você." A resposta veio em segundos. "Então temos algo em comum." Kate jogou o telefone na cama e sentiu uma frustração avassaladora tomar conta dela. Ela não só estava presa em um casamento forçado, mas também com um homem que desprezava. A única certeza que ela tinha era que aquilo não terminaria bem. Kate tentou dormir naquela noite, mas toda vez que fechava os olhos, a mesma verdade esmagadora voltava para ela. Ela estava presa em um casamento que não queria, e pior,
com Peter, um homem que sempre lhe mostrava o quanto a desprezava. O que ela havia feito para merecer isso? Ela se revirava na cama, inquieta, enquanto a raiva corria em suas veias. Quando o sol nasceu, ela já estava decidida. Ela tinha que encontrar Peter e resolver a questão de uma vez por todas. À noite, um motorista a levou a um restaurante caro. Kate não precisou perguntar quem a estava esperando. Quando entrou, encontrou Peter sentado na mesa dos fundos, mexendo distraidamente em seu relógio de pulso, como se estar ali fosse uma perda de tempo. Ele olhou para ela, com os olhos cheios de tédio. Você demorou. Kate cruzou os braços. Ela não estava com pressa. Ele sorriu e apontou para a cadeira à sua frente. Sente-se. Ela hesitou, mas concordou. Vou direto ao ponto, disse Kate sem rodeios. Isso não faz nenhum sentido, nem para você e nem para mim. Peter apoiou os cotovelos na mesa e entrelaçou os dedos. Sou totalmente a favor disso. Mas aqui estamos nós. Kate sentiu sua frustração aumentar. Você pode cancelar isso. Posso cancelar? Ela franziu a testa. Sim. Você pode dizer que não aceita, que não quer. Peter inclinou a cabeça para um lado, analisando-a. Se eu tivesse essa opção, você acha que eu estaria aqui? Ela piscou os olhos. Então você... Estou tão preso quanto você, Kate. Ela engoliu. Isso a pegou de surpresa. Mas você sempre faz o que quer. Você é o tipo de homem que nunca concordaria com algo assim. Ela soltou uma risada fraca. E você acha que está errado? Kate se arrepiou. Se você não quer isso, por que não faz algo para impedir? Peter desviou o olhar por um momento. Porque às vezes, certas batalhas são perdidas antes mesmo de começarem. Ela estreitou os olhos. Você está escondendo alguma coisa. Ele deu de ombros. Talvez eu esteja, mas isso não muda nada. O casamento vai acontecer. Kate cerrou os punhos. Você não se importa? Peter sorriu de lado. Eu nunca me importo. A raiva cresceu dentro dele. Eu odeio você. É bom saber disso. Acho que estamos oficialmente noivos. Kate queria gritar. Ele estava brincando com tudo isso, enquanto sua vida estava desmoronando. Ele se levantou de repente. Ainda não acabou. Eu sei, respondeu Peter, sem desviar o olhar. Kate saiu do restaurante com firmeza, mas por dentro se sentia à beira de um colapso. Esse casamento não era apenas um erro, era uma condenação. O dia do casamento chegou antes que Kate pudesse encontrar uma maneira de escapar. O vestido branco parecia uma ironia cruel, uma máscara de pureza para algo que ela sabia ser podre por dentro. O tecido era impecável, feito sob medida para ela, mas tudo o que ela sentia era um aperto sufocante na garganta. As mãos de sua mãe estavam terminando os últimos detalhes do vestido, mas Kate não conseguia olhar para ela. Durante todos esses dias, ela esperou que a mãe fizesse alguma coisa, qualquer coisa, para evitar que ela fosse alvo de objetificação. Mas ela não fazia. Estava apenas preparando-a para o inevitável. Ela estava apenas preparando-a para o inevitável. Você está linda, disse sua mãe, em uma voz que Kate não conseguiu decifrar. Kate fechou os olhos, tentando conter as lágrimas. Eu não quero isso. A mãe hesitou antes de responder. Algumas coisas vão além do que queremos. Kate se virou para olhar para ela. E você aceita isso tão facilmente? Mamãe baixou os olhos. Eu quero que você seja forte. Kate deu uma risada amarga. Ser forte? Eles estão me vendendo e você quer que eu seja forte? Mamãe suspirou, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, bateram na porta. Está na hora, disse o homem cerimonioso. Kate entrou em pânico, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, sentiu as mãos de sua mãe sobre as suas. Vai ficar tudo bem, ela sussurrou. Mas Kate sabia que não iria. Ela foi conduzida pelo corredor como uma prisioneira em um desfile de moda chique. As pessoas a observavam com expressões vazias, algumas com sorrisos de aprovação, outras simplesmente analisando como se fosse um show cuidadosamente ensaiado.
E então seus olhos encontraram Peter. Ele estava impecável em seu terno escuro, imperturbável como sempre. Seu rosto era uma máscara de total tédio, como se estivesse cumprindo um compromisso, em vez de selar um destino. Kate fez uma pausa ao lado dele, com as mãos suadas dentro das luvas de renda. Quando o celebrante começou a falar, ela mal conseguia ouvir as palavras. Seu coração estava batendo forte. "Você aceita Peter como seu legítimo esposo?" A pergunta soou como um tiro. Kate sentiu todos os olhares voltados para ela, esperando sua resposta. Tudo o que ela queria dizer era não, mas ela sabia das consequências. Então, ela fechou os olhos e engoliu. "Sim", disse ela quase sem voz. Peter nem sequer hesitou quando chegou a sua vez. "Sim", o anel deslizou em seu dedo. O beijo foi breve, mecânico. O que deveria ter sido um momento de celebração não foi nada mais do que um contrato assinado na frente de testemunhas. A noite caiu e Kate se viu presa na luxuosa suíte do hotel, agora oficialmente casada com o homem que odiava. Peter tirou a gravata e a jogou em uma poltrona com uma expressão completamente indiferente. "Vamos esclarecer uma coisa", disse ele, quebrando o silêncio. "Eu não espero nada de você, e você não deve esperar nada de mim." Kate cruzou os braços. "Acredite em mim, é um alívio." Ele sorriu. "Isso é muito bom." O silêncio durou alguns segundos antes de ele falar novamente. "Você quer a cama ou o sofá?" Kate arqueou uma sobrancelha. "Você dorme no sofá." Peter riu baixinho. "Gosto de seu espírito de luta." Kate pegou um dos travesseiros e o jogou nele. "Boa sorte." Ela se deitou na cama de costas para ele. Tudo o que ela conseguia pensar era que seu pior pesadelo estava apenas começando. Os primeiros dias de seu casamento tinham sido um tormento. Kate e Peter dividiam a mesma casa, mas era como se vivessem em mundos completamente diferentes. Ele passava a maior parte do tempo fora, resolvendo as coisas ou simplesmente ignorando a existência dela. Quando estavam no mesmo ambiente, suas conversas eram breves, frias e cheias de desprezo silencioso. Na manhã de um desses dias, Kate foi até a cafeteria e encontrou Peter sentado à mesa, folheando alguns papéis enquanto tomava seu café. Ele nem sequer olhou para cima quando ela entrou na cozinha. "Há algum problema em dividir a mesa?" perguntou Kate, pegando uma xícara. Peter finalmente olhou para ela com seu sorriso irônico característico. "Nenhum mesmo, desde que você saiba como ficar quieta." Kate riu sem humor e se sentou em frente a ele. "Não sabe, estou impressionado com seu talento para tornar tudo insuportável." "Isso foi um elogio? Foi um aviso", respondeu ela, tomando um gole de seu café. Peter se recostou em sua cadeira, cruzando os braços. "Se você quer me odiar, pelo menos torne isso interessante. Você está se tornando previsível." Kate apertou a alça de sua caneca. "Não se preocupe. Ainda estou aperfeiçoando meu ódio por você. Ainda estou aperfeiçoando meu ódio por você." Peter sorriu. "Eu sei que você está. Dá para ver." Ela o encarou por alguns segundos antes de desviar o olhar. Ele parecia estar se divertindo com tudo isso, e isso só a irritava ainda mais. Naquela tarde, Kate estava tentando se divertir quando uma criada entrou em seu escritório. "A senhora gostaria de ter algo especial para o jantar?" Kate piscou os olhos de surpresa. "Jantar?" "Sim. O Sr. Peter mencionou que eles teriam convidados hoje à noite." O sangue de Kate ferveu. "Ele o quê?" Ela saiu do escritório e foi direto para o escritório dele. Sem bater, ela abriu a porta e o encontrou ao telefone. Ela olhou para cima e levantou uma sobrancelha, como se já soubesse exatamente o que estava por vir. "Tenho que ir", disse ele ao telefone antes de colocar o fone na mesa. Kate cruzou os braços. "Está brincando comigo? Seja mais específico. Eu brinco com muitas coisas." "Você marcou o jantar sem me avisar?" Peter apoiou os cotovelos na mesa. "Uau, isso quase soa como preocupação." Kate soltou uma risada irônica. "Eu simplesmente não gosto de surpresas." "Bem, acostume-se com isso."
Ela o observou por um momento. Quem está chegando? Peter sorriu. Pessoas importantes. Bom, mais pessoas para testemunhar o desastre que é este casamento. Mais pessoas para testemunhar o desastre que este casamento já é. Acredite em mim, ninguém se importa. Kate saiu da sala sem dizer mais nada. Se Peter quisesse transformar sua vida em um jogo de zombaria, ela entraria no jogo. O jantar foi um evento sofisticado, cheio de rostos influentes que Kate mal conhecia. Peter foi o anfitrião perfeito, sorrindo e conversando com todos, enquanto Kate apenas observava. Ela parecia adorar o papel de marido impecável quando havia testemunhas. "Como vai a vida de casada?" perguntou uma mulher com um sorriso curioso. Kate segurou o garfo com firmeza. "Maravilhosa. Um verdadeiro sonho." Peter olhou para ela e riu baixinho. "Minha esposa tem um talento especial para o sarcasmo, e meu marido tem um talento especial para manipular as pessoas", respondeu Kate, olhando para ele. Peter simplesmente levantou sua taça de vinho. "Que bela combinação nós fazemos." O jantar transcorreu sem muitos conflitos, mas Kate percebeu algo naquela noite. Peter não era apenas frio e calculista, ele era perigoso no jogo social. E, de alguma forma, ela tinha que encontrar uma maneira de derrotá-lo. Depois do jantar, Kate evitou Peter o máximo possível. Não que ele parecesse se importar. Ele continuou com sua rotina de trabalho, reuniões e eventos, enquanto ela tentava dar sentido à sua nova realidade. Mas por mais que ela tentasse, viver juntos era inevitável. Uma tarde, quando ela estava descendo as escadas para sair, encontrou Peter na sala de estar, ajustando os botões do paletó. Ele olhou para ela e sorriu de lado. "Você finalmente decidiu que vai fazer alguma coisa além de ficar trancada em seu quarto?" Kate cruzou os braços. "Isso o incomoda?" "Na verdade, não. Mas eu pensei que você fosse desistir dessa guerra fria." Ela estreitou os olhos. "Isso não é uma guerra." "Ainda não", respondeu ele, pegando as chaves do carro. "Mas se você quiser torná-la uma, eu posso torná-la divertida." Kate revirou os olhos e se dirigiu à porta, ignorando-o. Mas antes que ela pudesse sair, ele falou novamente. "Ah, só para você saber, temos um evento hoje à noite." Kate parou e se virou lentamente. "Que evento?" "Um evento da empresa." "E você está me contando agora?" Ela deu de ombros. "Achei que você não se importaria." Kate sentiu seu sangue ferver. "Você acha que pode me arrastar para onde quiser?" Peter inclinou a cabeça para um lado e sorriu. "Acho que é exatamente isso que estou fazendo." Ela cerrou os punhos. "Você vai se arrepender de ter me forçado a ir. Isso é o que veremos." Kate entrou no salão de reuniões naquela noite com um sorriso impecável, mas por dentro ela estava em chamas. Se Peter quisesse um jogo, ela o jogaria. Assim que entraram, todos os olhares se voltaram para eles. O casal perfeito, o casamento arranjado sobre o qual todos sussurravam. Peter pegou a mão dela mantendo a farsa. "Finja que você me ama." Ele sussurrou com um sorriso falso. Kate apertou a mão dele com mais força ainda. "Finja que pode me suportar." Ele deu um risinho baixo. "Eu faço isso o tempo todo." Kate se virou para ele sorrindo. "Bem, se esforce um pouco mais." Ela apertou a mão dele e se inclinou para mais perto, pressionando os lábios em seu ouvido. "Esta noite vou fazer você me odiar." Peter a observou por um momento. E Kate sentiu algo estranho na maneira como ele a estava olhando. Um olhar desafiador, talvez. Mas ele apenas sorriu. "Mal posso esperar." Ele se afastou e foi em direção a um grupo de convidados, deixando-o para trás. Durante o evento, Kate se misturou à multidão. Ela conversou com investidores, riu de piadas, esforçou-se para provar que podia jogar tão bem quanto Peter. Quando ele se aproximou, sorrindo para um grupo de empresários, ela interveio. "Espero que meu marido não seja muito arrogante." O grupo riu, mas Peter apenas observou com interesse. "Não mais do que o normal", respondeu ele. Kate pegou um copo e o levantou.
Então vamos brindar a isso. Peter ergueu seu copo ao dela, sem desviar o olhar. Para nós. Havia algo no ar, algo diferente. Como se, por um breve momento, ambos estivessem gostando do jogo que estavam jogando. Mas Kate sabia que não podia baixar a guarda. Os dias seguintes foram diferentes. Algo havia mudado. Kate podia perceber, mas não queria admitir. Peter também parecia ter percebido, mas, como sempre, agia com sua arrogância habitual. Ela ainda o odiava, ou pelo menos tentava se convencer disso. Mas algo dentro dela estava diferente, e isso a irritava. Uma tarde, enquanto lia um livro na biblioteca de sua casa, ela ouviu passos se aproximando. Ela olhou para cima e viu Peter encostado no batente da porta, observando-a. "O que há de errado com você?" perguntou ele, tentando manter o tom casual. "Você está estranhamente quieta." Kate fechou o livro com calma. "Se quiser que eu grite com você, me dê um motivo." Ela sorriu de lado. "Gosto de sua energia, mas não estou a fim de brigar hoje." Ela arqueou uma sobrancelha. "Essa é nova." Peter foi até uma estante e passou os dedos pelos livros, parecendo distraído. "Você nunca se perguntou por que eu concordei com esse casamento?" Kate cruzou os braços. "Claro que já me perguntei, mas sei que a resposta não é amor. Então, não me dei ao trabalho de perguntar." Ela soltou uma risada baixa. Sempre cortante, sempre direta. Peter pegou um livro e o abriu, folheando-o sem nenhum interesse real. "Eu tinha uma escolha, Kate, assim como você." Ela estreitou os olhos. "Se eu tivesse tido uma escolha, não a teria feito." Ele fechou o livro e olhou diretamente para ela. "Você não sabe de nada." Kate sentiu um calafrio. Havia algo em seu olhar, algo que ela nunca tinha visto antes. "Então me diga." Peter ficou em silêncio por um momento, depois deu de ombros. "Talvez um dia." Kate franziu a testa quando ele saiu da biblioteca. Alguma coisa estava errada. Peter nunca falava sobre si mesmo, mas naquele momento ela percebeu que havia mais nessa história do que ela pensava. Naquela noite, Kate acordou com o som de um trovão. O quarto estava escuro, iluminado apenas pelo brilho da tempestade. Ela se revirou na cama, tentando ignorar a sensação estranha que ainda a dominava por causa da conversa com Peter. Então, ela ouviu um barulho no corredor. Ela se sentou na cama, com o coração acelerado. Levantou-se lentamente e abriu a porta. O corredor estava escuro, mas no final ele viu uma luz acesa no escritório. Ela se aproximou e encontrou Peter sentado em sua mesa, com um copo de uísque na mão. Ele não olhou para ela quando ela entrou. "O que está fazendo acordado?" perguntou ela. "Não estou conseguindo dormir." Ela cruzou os braços. "Há algo que queira compartilhar?" Ele sorriu levemente, mas era um sorriso sem humor. Não sou do tipo que compartilha." Kate hesitou. "Isso é sobre o casamento?" Ele finalmente olhou para ela, e seu olhar estava diferente, menos frio. "Você não tem ideia do que esse casamento significa, Kate." Ela respirou fundo. "Então me diga." Ele girou o copo em sua mão, pensativo. "Hoje não." Ela queria insistir, mas algo lhe dizia que ele não estava disposto a falar. Mas ela sabia de uma coisa. Havia um segredo no passado de Peter, e isso poderia mudar tudo. Kate não conseguia tirar as palavras de Peter da cabeça. "Você não tem ideia do que esse casamento significa." A frase ressoou como um enigma que ela precisava desvendar. Durante toda a sua vida, ela havia acreditado que Peter não passava de um homem frio, arrogante e controlado. Mas agora ela sentia que havia algo mais, algo que ele estava escondendo. Nos dias seguintes, ela começou a observá-lo mais de perto. Ele ainda tinha aquela postura inabalável, mas às vezes ela notava que seu olhar estava distante, perdido em pensamentos, como se ele estivesse lutando com algo que não conseguia dizer. Certa manhã, enquanto tomavam o café da manhã no grande refeitório, Kate quebrou o silêncio. "Você nunca fala sobre seu passado." Peter ergueu os olhos lentamente, segurando sua xícara de café.
Não estou vendo o ponto. Ela cruzou os braços. Talvez porque isso explique por que você é como é. Ele arqueou uma sobrancelha. Como o quê? Frio, distante. Peter soltou uma risada fraca. Você acha que eu sou assim porque eu quero ser? Kate inclinou a cabeça para um lado. Acho que você é assim porque tem medo de ser diferente. Ela ficou em silêncio por um momento e depois desviou o olhar. Você não sabe nada sobre mim. Kate se inclinou sobre a mesa. Então me conte. Peter girou a colher em seu café, pensativo. Você realmente quer saber? Sim, eu quero saber. Ele a encarou, seus olhos analisando cada traço de seu rosto. Meu pai era um homem poderoso e cruel. Kate se arrepiou. O que você quer dizer com cruel? Peter franziu os lábios antes de continuar. Ele nunca foi de demonstrar afeto. Eu cresci sendo ensinado que as emoções são fraquezas, que a única maneira de sobreviver é ser mais forte do que todos ao seu redor. Kate não respondeu de imediato. E você acredita nisso? Peter riu, mas sem humor. Acreditar nisso me manteve vivo. Ele sentiu um aperto no peito. Pela primeira vez, Peter parecia humano. Então esse casamento estava acabado para ela. Era uma imposição. Kate o observou atentamente. E por que você aceitou? Peter olhou para ela, mantendo o olhar fixo. Porque eu nunca tive escolha. Ela abriu a boca para retrucar, mas nada saiu. Pela primeira vez, ela percebeu que talvez eles não fossem tão diferentes, afinal de contas. No final daquela tarde, Kate encontrou Peter no jardim da casa, apoiado na varanda, olhando para o céu. Ela se aproximou dele com hesitação. Você nunca descansa? Ele sorriu para o canto, sem tirar os olhos das estrelas. Nunca me ensinaram a descansar. Kate ficou ao lado dele, cruzando os braços. Você age como se estivesse sempre esperando que algo ruim aconteça. Ele virou o rosto para ela. E não é assim que o mundo funciona? Ela balançou a cabeça. Não precisa ser assim. Peter a observou por um momento. O que você quer de mim, Kate? Ela hesitou. A verdade. Ele suspirou. Eu já lhe dei uma parte. Então me dê o resto. Peter ficou em silêncio por um momento e depois desviou o olhar. Não sei se posso. Kate sentiu seu coração apertar. Ela nunca havia imaginado que um dia sentiria empatia por ele. Mas ali, naquela noite, ela percebeu que odiá-lo estava ficando cada vez mais difícil. Kate ficou acordada a noite toda, com os pensamentos girando em sua cabeça. Ela nunca havia imaginado que Peter pudesse esconder tanto sobre si mesmo. Ela sempre o viu como calculista e insensível, mas agora sabia que havia algo mais por trás de seu olhar frio. Algo que ele não queria, ou talvez não pudesse, compartilhar completamente. Na manhã seguinte, encontrou Peter no jardim novamente. Com uma xícara de café na mão, ele olhava para o horizonte com uma expressão pensativa. Ela se aproximou dele e, sem dizer uma palavra, sentou-se ao seu lado. Você não se cansa de me perseguir? Brincou ele, sem desviar o olhar. Só estou tentando entender o homem com quem fui forçada a me casar. Peter soltou um leve suspiro. E o que você descobriu? Kate cruzou os braços. Que você não é exatamente quem eu pensava que fosse. Ela riu levemente. Isso é bom ou ruim? Ela hesitou antes de responder. Eu ainda não sei. Peter se virou para ela e seus olhos analisaram cada detalhe de sua expressão. Se você pudesse escolher agora, você ainda fugiria? Kate piscou os olhos. A pergunta a pegou de surpresa. Ela deveria ter dito que sim, que ainda odiava a situação, que tudo aquilo ainda era um erro, mas, para sua própria confusão, ela não tinha certeza. Não tenho certeza. Peter pareceu surpreso com a resposta dela. Pelo menos ela foi honesta. Ela respirou fundo, tentando manter o controle da situação. E quanto a você, se pudesse voltar atrás, você rejeitaria esse casamento? Ele ficou em silêncio por um momento antes de responder. Eu não sei. Kate sentiu algo mudar dentro dela. Eles haviam começado esse relacionamento como inimigos,
presos em um jogo que não haviam escolhido jogar. Mas agora tudo parecia diferente. Peter deu um passo para perto dela e Kate nem sequer recuou. Pela primeira vez, não havia ódio entre eles, apenas curiosidade. Apenas uma dúvida que ambos compartilhavam. Acho que estamos nos tornando um problema um para o outro, murmurou Peter. Kate sorriu levemente. Isso tinha ficado claro desde o início. Ele sustentou o olhar dela por um longo momento, antes de fazer algo inesperado. Ele a beijou. Foi breve, mas intenso. Um choque elétrico que percorreu o corpo de Kate de uma forma inesperada. Quando se separaram, seus lábios ainda estavam formigando. Foi um erro, disse ela, mas sua voz não tinha convicção. Peter sorriu. Talvez tenha sido, mas não parecia ter sido um erro. Kate ficou sem palavras. Ela nunca havia pensado que isso aconteceria. Mas agora, na frente dele, ela percebeu que talvez sua luta contra Peter não fosse mais para se afastar dele. Tratava-se de aceitar que, de alguma forma, ele já fazia parte de sua vida.